tela. Então, assim, pessoal, então meu nome é Natália, a gente vai começar o primeiro conteúdo da segunda série, é funções trigonométricas, tá? A gente fala primeiro de funções periódicas, né? Vocês vão entender um pouquinho mais na frente o que significa esse periódico, tá? E qual que é a habilidade da aula de hoje? Reconhecer a periodicidade presente em alguns fenômenos naturais, associando-as às funções trigonométricas básicas. Só um parênteses aqui, né? Hoje eu resolvi fazer essa aula usando o Jamboard, né, que é do Google, essa lousa digital, mas nas próximas aulas eu vou alterando, uso a lousa, tá? Para vocês verem o que vocês acham melhor. A gente vai discutindo aí o jeito de apresentar, tá bom? E se tiver alguma dúvida depois, né, vocês podem me procurar no WhatsApp para tirar as dúvidas, eu fico à disposição. Então, durante o mês de fevereiro, a gente vai ter 2 aulas semanais de matemática. Hoje é uma, a outra aula é na quarta-feira, às 10h30, tá bom? Então, todas as aulas que eu der para vocês, eu vou gravar e depois eu vou disponibilizar no YouTube, que eu tenho um canal lá, aí eu disponibilizo. Assim vocês conseguem assistir, né, de novo, e quem perdeu a aula também consegue assistir. Além das aulas ministradas, então, além dessas aulas que a gente tem, vocês vão ter que acompanhar também as aulas do Centro de Mídias. Lembrando que para a segunda série, essas aulas, elas começam às 17 horas, né, 5 horas da tarde, e vão até às 6h30, tá? Esse ano, as aulas do Centro de Mídias têm 30 minutos de duração. Antes tinha 45 minutos, agora só 30. Então, tem 3 aulas, né, do Centro de Mídias que vocês deverão assistir. Por que deverão? Porque agora, toda a aula do Centro de Mídias, né, durante a aula vai aparecer uma questão para vocês responderem. Vocês vão estar lá no aplicativo, né, assistindo a aula, vai aparecer uma questão para responder. E essa questão vocês têm que responder ali na hora, tá? Para não acumular depois. Então, acompanhe a aula do Centro de Mídias. E se não der para acompanhar naquele horário, né? Assiste depois, né, no YouTube, que fica disponível, e vocês vão poder responder essa questão depois, tá? Se tiver alguma dúvida em relação a isso, vocês me perguntam depois no grupo, daí eu tiro todas as dúvidas. A aula de hoje, essa aula aqui que eu estou dando para vocês, já vai estar disponível lá no Classroom. Se alguém tiver dificuldade depois de acesso, me avisa que eu envio também, tá? O arquivo. Então, acho que esses são os recados. Vamos começar. Então, primeira coisa, né, para a gente relembrar algumas funções. A primeira função que eu quero relembrar com vocês é a função do primeiro grau, tá? O formato dela, a carinha dessa função é assim, né? F de x igual a x mais b. Então, esse f de x, às vezes, em vez de f de x, ele pode aparecer como y, tá? Apenas y. Então, y igual. E quem são esse a e esse b, né? O a e o b pode ser qualquer número real, tá? Lembrando que o a, ele não pode ser zero, porque se for zero, aí não vai existir esse x, né? Aí não vai ser função do primeiro grau, tá bom? Mas o b pode ser zero? O b pode, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para a gente visualizar melhor. Vamos supor que eu tenho uma função que é 2x menos 3. Tá? Então, é essa função. Então, lembrando que em vez de f de x, a gente pode trocar por y, porque função, ela tem uma relação, né? O y se relaciona com o x, tá? Como que a gente construía o gráfico de uma função do primeiro grau? Nossa, tem várias maneiras. Eu vou falar 2 para vocês. A gente poderia
atribuir alguns valores para x e então calcular o y, né? Que valores? Normalmente coloca os valores próximos do zero, né? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, né? E calculava o y. Ou então, um outro jeito de calcular é fazer o seguinte. Como o gráfico, né? Ele tem o eixo x e o eixo y, o eixo x e o eixo y, a função do primeiro grau, ela é uma reta. Então, basta 2 pontos para a gente poder fazer essa reta, né? Então, quais são os pontos interessantes para a gente? Aquele que corta o eixo x e aquele que corta o eixo y. Então, a gente pode fazer o seguinte, trocar aqui no lugar do x, colocar 0 e ver quanto que dá. E no lugar do y também colocar 0 e ver quanto que dá. Que daí você vai ter 2 pontos para fazer o gráfico, tá? Então, eu vou fazer aqui atribuindo alguns valores, tá? Para vocês. Então, vamos supor, vamos colocar aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Então, ó, se o x for menos 2, quanto que vai dar isso daqui, né? Bom, se for menos 2, vai ficar 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Ó, essa primeira eu vou escrever aqui para vocês, só para a gente ir com calma, né? Primeiro dia, a professora já quer falar um monte de coisa aí. Então, vamos lá. Ó, 2 vezes menos 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. Mais com menos, menos. Então, dá menos 4. Menos 4. Menos 3. Vamos pensar assim, ó. Eu devo 4 e devo 3, né? Então, 2 dívidas, continuo devendo. Então, vai dar menos 7. Beleza? Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui, ó, menos 2 e menos 7. Certo? Vamos colocar já esse ponto aqui, ó. Menos 1, menos 2 e o menos 7 aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e menos 7. Vou colocar ele aqui embaixo. Então, vamos lá fazer esse ponto. Gente, aqui tá ficando um pouquinho torto, mas o arquivo que eu mandei para vocês, eu fiz bonitinho o gráfico, tá? Depois vocês vão olhar lá. Então, esse primeiro ponto. Agora, vamos para o segundo ponto aqui, ó. Se o x for menos 1, né? Então, a gente pode colocar aqui 2 vezes menos 1, menos 3. Então, 2 vezes menos 1, então, 2 vezes 1, 2. Mais com menos, menos. Então, menos 2. A mesma situação ali de cima, né? Devo 2 e devo 3. Então, eu vou ficar devendo 5, tá? Então, outro ponto aqui para a gente anotar, né? Menos 1 e menos 5. Então, menos 5 tá aqui, ó. Tá? Vamos lá, esse outro ponto. Lembra que eu falei para vocês ali no comecinho da explicação, né? Que para poder fazer um gráfico de uma função do primeiro grau, que é uma reta, 2 pontos já são suficientes. Então, aqui a gente poderia até parar e já traçar a reta, tá? Mas se vocês quiserem continuar aqui e fazer a conta, vamos fazer mais um pouquinho de conta aqui. No lugar do X, alguém quer fazer uma pergunta? Parece que eu ouvi. Dá para escutar? Oi? Não tá dando para escutar? Lívia, eu tô escutando você bem baixinha. É a Lívia que tá falando? Escreve, acho que é mais fácil escrever. Escreve, aí eu leio. Deixa eu ver aqui no chat, ver se tem alguém. Quem tiver dúvida, pode escrever no chat que eu leio, então. Tá? Vou deixar aqui aberto. Qualquer coisa, pergunta, tá? Então, aqui, ó, no lugar do x, vamos colocar 0. Então, 2 vezes 0, menos 3. 2 vezes 0, 0. Menos 3, não tenho nada, vou gastar 3, então eu vou ficar devendo 3, certo?
Então, aqui a gente tem outro ponto, que é o 0 e menos 3. Então, no x eu não ando nada, no y eu vou até o menos 3. Tá vendo que os pontos, ó, por mais que eu fiz, né, meio tortinho aqui, dá para perceber que eles estão ficando, né, alinhados, tá? Então, vai formar a reta. Gente, eu vou tentar aqui fazer a reta, mas... tá mais ou menos aí, né? Mas deu para perceber, tá? Finge que é uma reta, tá? É uma reta. Deixa eu ver aqui quem perguntou. Vamos ver. Sempre tem que mudar o f de x por y? Não, tá? Não precisa mudar, ficar trocando toda hora. O que eu quis dizer para vocês ali é o seguinte, que o f de x, a gente coloca f de x para mostrar que é uma função em x, né? Então, quem que é a variável? Quem que está mudando ali de valor? É o x, tá? Mas por que que eu troquei aqui por y? Porque quando a gente vai desenhar o gráfico, a gente não coloca aqui em cima, né, no lugar de y, a gente não coloca f de x, a gente coloca y, tá? Então, por isso que eu troquei. Mas não é obrigatório ficar trocando toda hora. É mais para você entender e lembrar que f de x e y quer dizer a mesma coisa, tá? É mais para ter essa relação aí, beleza? Então, gente, ó, esse é o gráfico da função f de x, né, que é, né, y pode ser, igual a 2x menos 3. Então, é uma reta. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como que fica esse gráfico mais bonitinho, né? Porque estava bem... Vamos ver aqui, ó. Eu tenho já pronto, esse é o material que depois vocês vão receber, ó. Aqui eu fiz de outra forma, né? Eu fiz aquele jeito que eu falei para vocês, que eu troquei o x por 0 e depois o y por 0. Então, eu tive 2 pontos e tracei a reta, tá? É o mesmo desenho de gráfico desse que eu construí agora com vocês. Só que é uma outra forma de fazer. Aí vocês veem qual, né, a forma que vocês lembram, que vocês acostumaram a fazer, que vocês acham mais fácil, tá bom? Bom, qual outra função que a gente viu, então, o ano passado, né? A função do segundo grau, né? A função do segundo grau, o gráfico não é mais uma reta, né? O gráfico agora ele é uma parábola. Aí tem aquela coisa, a parábola, ela pode ter a concavidade para cima, né? Ela pode ter a concavidade para baixo. Aí tem também, né? Se às vezes ela vai cortar o eixo X, às vezes ela não vai cortar. Então, o ano passado, quando vocês aprenderam função do segundo grau, eu acredito que vocês tenham visto vários tipos de gráfico de função do segundo grau, tá? Vocês analisaram várias situações. Aqui eu vou dar um exemplo só para a gente relembrar, tá bom? Então, deixa eu ver aqui o exemplo que eu coloquei. Então, lembrando, né, que f de x é o mesmo que y, mas não precisa ficar trocando toda hora. Aqui eu não vou nem trocar então, tá? F de x igual. O exemplo que eu vou dar, x ao quadrado mais 2x menos 8. Então, essa é a função do segundo grau. Um detalhe, aqui atrás, para fazer o gráfico da função do primeiro grau, a gente atribuiu valores para x e calculou o y. Por quê? Porque a gente sabe que o gráfico é uma reta e para fazer uma reta, basta colocar pontos ali e fechou, né, a reta. Agora, a função do segundo grau, o gráfico ele é uma parábola. Então, para a gente atribuir valores para x e calcular o y, vai ficar meio perigoso, porque a gente não vai saber até onde a parábola vai, né? Qual vai ser ali, ó, o vértice da parábola. E não dá para saber também aonde é que vai cortar o eixo x. Então, tem que ter esse cuidado. A gente vai usar algumas informações que a gente viu na primeira série, tá? Então, primeira delas,
Para desenhar o gráfico de uma função do segundo grau, que a gente sabe que é uma parábola, então eu preciso saber, né, os valores que cortam o eixo X, ou seja, né, as raízes da função. E como que a gente calcula, né, encontra as raízes da função do segundo grau? Por fórmula de Bhaskara, é um jeito, né? Mas tem também soma e produto, tem outras coisas, mas eu acho que o mais fácil, né, aqueles que vocês guardam melhor, é a fórmula de Bhaskara. Então vamos lá relembrar a fórmula de Bhaskara aqui para calcular as raízes, né? Então a fórmula de Bhaskara, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vocês lembram disso? Sim. Do Bhaskara? Ai, que bom. Gente, só vou colocar aqui rapidinho, senão vai desligar o computador. Nós não queremos perder aula, né? Deixa eu só conectar aqui. Eu não tinha visto que tinha acabado, estava acabando a bateria. Então vamos lá. Então a fórmula de Bhaskara, quem é o B, quem é o A e quem é o C, né? Aqui eu já até deixei, ó, separado. Então o B é o que está com o X, então no caso é 2. Então 2 ao quadrado menos 4 vezes o A é quem está com o X ao quadrado, quando não tem nada aqui é 1. Então vezes 1 e o C é o menos 8. Por que eu estou colocando parênteses, né? Para não ficar, né, um sinal do lado do outro. Então, quanto que vai dar aqui, né, o delta? Então, 2 ao quadrado dá 4. Aí aqui, né, 4 vezes 1 vezes 8. Vamos pensar assim? Multiplica tudo, né, todos os números sem sinal, depois a gente faz jogo de sinal. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8 dá 32. Agora a gente faz jogo de sinal com esses números aqui, né? Ó. Menos com menos, mais. Então, 4 mais 32 dá 36. Então, esse é o valor do delta, né? Vamos lá para a segunda parte, para calcular, então, as raízes, né? O x1 e o x2. Bom, a segunda parte, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vamos substituir. Então, menos b. Então, menos, quem que é o b? O b, ele é 2. Então, vai ficar menos 2. Mais ou menos raiz de delta. Então, o delta tinha dado 36, né? Então, raiz de 36 sobre 2 vezes o A é 1. Então, né, aqui a gente pode resolver mais um pouquinho, né? Tirar daqui da raiz. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, aqui, mais, menos 6. E embaixo dá 2. Faz o x1 e o x2, né? Não sei como vocês faziam para separar. Mas o x1, então, né? A gente faz com mais, depois o x2 a gente faz com menos. Então, devo 2, pago 6. Então, devo 2, pago 6, eu vou ficar com 4. 4 dividido por 2 dá 2. E o de baixo a gente vai fazer com menos agora. Devo 2 e devo 6. Então, eu devo 8. Então, menos 8 dividido por 2 vai ficar menos 4. Então, a gente encontrou as duas raízes. Uma é o 2 e a outra é o menos 4. Então, já vou marcar essas raízes aqui, porque eu sei, então, que o meu gráfico, né, a minha parábola, ela vai ter que passar por esses dois pontos. Qual outra coisa que eu sei?
que a concavidade da parábola, né, a abertura dela é para cima. Por quê? A gente olha aqui no x, né, no x quadrado. Se ele for positivo, ó, a concavidade é para cima. Agora, se ele for negativo, a concavidade é para baixo. Então, a gente já sabe que o desenho da parábola vai ficar assim, ó. Mas tem mais um detalhezinho, né? A gente precisa saber, conhecer o vértice para poder desenhar bonitinho essa função. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Professora, Oi. se eu devo 2 e tenho 6, eu não tenho 4? Sim, é que aqui eu já fiz direto, então deixa eu apagar aqui, ó, mais fácil. É que eu já fiz a conta direto. Esse daqui, né? Isso. Ó, é que eu fiz direto a conta. Então, aqui, ó, devo 2 mais 6, eu tenho 4. Aí tem que dividir por 2, não tem? Então, 4 dividido por 2 dá 2. Beleza? Beleza. É que eu tinha resolvido já diretão, então ficou estranho depois, né? Mas obrigada, viu? Gente, quando vocês veem alguma coisa assim, fala, viu? Porque eu também erro, viu? Eu sou ser humano, eu erro mesmo. E eu gosto que vocês falem, significa que vocês estão atentos. Então, aqui, ó, eu vou mostrar como que eu fiz, tá? Para encontrar esse gráfico da função do segundo grau. Então, olha, no exemplo, né, o mesmo exemplo, então, encontrando as raízes da equação, temos que, né, o x1 é igual a menos 4, o x2, 2. Tanto faz a ordem, né? Então, ó, os dois pontos que eu falei para vocês, que o gráfico da função ia passar, ele passou, né, ó, pelo menos 4 e pelo 2. Tá? Agora, como que a gente descobre até onde a função vai lá embaixo? É o vértice da parábola, que também vocês viram o ano passado, tá? O vértice da parábola tem uma formulinha para calcular, que é essa daqui, ó, que eu coloquei aqui. Então, tem o x do vértice e o y do vértice. Então, o x do vértice, a gente calcula fazendo menos b sobre 2a, tá? Então, aqui, ó, x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, quando a gente substitui lá, né, pelo b, a e o delta, a gente consegue chegar, então, nos valores, ó, o x igual a menos 1 e o y igual a menos 9. Que ficou aqui, então, o ponto de vértice da parábola. Então, esses valores, né, essas formulinhas, elas são importantíssimas para a gente encontrar e desenhar o gráfico certinho da parábola, tá bom? Bom, então aqui, né, eu vou deixar para continuar, para vocês continuarem, ou então vocês olham aqui, né, no que eu deixei lá no Classroom para vocês, que já está prontinho. E lembrando, se tiver alguma dúvida, vai perguntando, tá? A gente só está revisando aqui o conteúdo que foi do ano passado. Por quê? Vai usar todas essas funções? Não sei, pode ser que use, tá? Mas é mais para vocês entenderem a diferença de uma função para outra. Então, vamos agora para uma próxima função. A gente viu a função do primeiro grau, que é uma reta, a função do segundo grau, que é uma parábola, né? Então, vai ficar uma parábola. E agora a gente vai ver a função exponencial. A função exponencial, ela está ligada à potência. Então, quando vocês vão estudar a função exponencial, muitas vezes o professor até faz uma revisão, né, de potência, alguns exercícios básicos de potência, para vocês relembrarem, tá? E assim, o gráfico da função exponencial, como que é o formato dele? Quem que lembra aí, quer me ajudar? Quer falar? Pode falar. Como que é o gráfico da função exponencial? Quem lembra? Quem que vai chutar? Pode chutar qualquer coisa.
A gente está aqui relembrando. A função... Ele faz uma leve curva, não faz? Isso, é a Samira, é Samira que fala? Isso. Vai que eu falo errado, né? Samira, tá certo, porque ó, a função do primeiro grau é reta, do segundo grau é parábola, do terceiro grau exponencial é uma curva mesmo, viu? Então, essa curva, ela vai ter, ela pode ser crescente ou decrescente, dependendo quem é a função exponencial. Vou dar um exemplo basicão aqui para a gente relembrar, tá? F de x, igual estou lembrando que a função exponencial, ela tem essa cara aqui, né? É um a elevado a x. Então, o x tem que estar lá em cima para ser exponencial. E quem que é esse a? Ele pode ser qualquer valor, tá? Eu vou colocar aqui como sendo a igual a 2. Então, 2 elevado a x. Um jeito de desenhar o gráfico da função exponencial. Eu vou fazer assim, ó, atribuindo alguns valores para x e calculando o y, né, que é o f de x. Quem que eu vou dar de valor aqui? Ah, lembra daquele lá, da função do primeiro grau? Eu vou usar esses valores aí mesmo, tá? Que não tem problema. Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Para a gente ver o comportamento do gráfico. Então, se o x ele for menos 2, como que vai ficar aqui, né? Bom, então 2 elevado a menos 2. Aí a gente tem que lembrar, né, como que trabalha com a função exponencial. Quando a gente tem um expoente, né, ali em cima é negativo, o que que acontece? A gente inverte o número, ó, então vamos fazer aqui. Então, quando está expoente negativo, a gente inverte o número da base. Então, se está 2, quando não tem nada aqui é 1, né? Então, vai ficar meio, tá? Se for 2, fica meio, inverte. E o que que vai acontecer com o expoente? Ele troca o sinal, então ele não vai ser mais negativo, ele vai ficar positivo, tá bom? E a gente resolve. Então, meio elevado a 2 é a mesma coisa que, ó, vou fazer bem detalhado aqui, tá? Para a gente relembrar. É a mesma coisa que meio vezes meio. Multiplicação de fração, a gente faz o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, 1 vezes 1 dá 1. E 2 vezes 2 dá 4. Então, o primeiro ponto aqui que a gente tem, ó, vamos colocar aqui, ó, menos 1, menos 2. O primeiro ponto é menos 2 para x e 1/4 para y. Então, vamos supor, se o 1 aqui, né, vamos usar uma escala, né? Se o 1 está aqui, o 1/4, ele é metade da metade. Então, 1/4 vai estar mais ou menos, ó, aqui. Então, o primeiro ponto, ele está quase encostando aqui, ó, no eixo X, tá? O primeiro ponto. Agora, vamos ver o segundo ponto, tá? Se o x for menos 1. Então, troca ali por menos 1. Vai ficar meio tortinho aqui, né? Porque eu usei mais espaço. Então, troca o x por menos 1. Então, vai ficar 2 elevado a menos 1. Aí a gente inverte também, que nem fez aqui, né? Então, vai ficar meio elevado a 1, né? Então, o expoente, ele fica positivo. Qualquer coisa elevado a 1 é ela mesma. Então, aqui no caso, vai dar meio. E quem que é o ponto aqui, né? Então, menos 1 para x e meio para y. Então, o meio está aqui, né? Então, esse vai ser o ponto. Lembrando que meu gráfico ele tá bem torto, depois vocês vão ver um gráfico mais bonitinho, tá? Que eu fiz no GeoGebra. Vamos lá, se o x ele for 0, então como que vai ficar aqui o resultado, né? 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 dá 1. Então, lembrando que todo número, né, qualquer número elevado a 0 vai dar 1, tá? É regra isso.
Dá para a gente demonstrar e tudo mais. Então, aqui, quando o x for 0, o y, ele vale 1. Então, aqui está 1, né? Então, vamos marcar esse ponto. Estou marcando o ponto aqui. Vamos lá, se o x for 1, então como que vai ficar? Então, 2 elevado a 1, 2 elevado a 1 dá 2. E já vou fazer aqui, ó, se o x for 2, vai ficar 2 elevado a 2, que dá 4. Então, já vamos marcar esses dois pontos, né? Quando o x for 1, o y vale 2. E quando o x for 2, o y ele vai valer 4. Então, o que a gente tem que reparar na função exponencial, né? Como que a gente sabe que a função é exponencial? Porque ela cresce exponencialmente, né? Ou seja, ela vai crescer muito rápido. Ou também a gente pode falar que ela vai diminuir muito rápido, né? Pode acontecer as duas coisas. Então, aqui, ó, ela tá crescendo bem lentamente. Aí do nada, ela sobe. Opa, aqui é o ponto, vai. Aí aqui ela sobe assim muito rápido, tá? Vou mostrar um desenho mais bonitinho do gráfico para vocês, ó. Da função exponencial. Ó, esse agora tá bonito, hein? Esse que eu fiz no GeoGebra. Então, aqui estão os pontos, né? Ó, menos 2 e 1/4. Aí aqui, menos 1,5, 0 e 1. Aqui eu até fiz mais pontos, né? Ó, 1 e 2. Ó, quando x é 2, o y é 4. Quando x é 3, olha quem que é o y. Vai lá no 8. Então, ele vai crescendo muito rápido, né? Então, a função exponencial, o gráfico é uma curva, e é uma curva assim que ou cresce muito rápido ou decresce muito rápido, tá? Agora, a próxima função que a gente vai revisar é a função logarítmica, tá? A função logarítmica, ela é a inversa da exponencial. Então, a gente fala, né, que é o tal do log, né, log de x numa certa base A, tá? Eu não vou nem começar a falar dela agora, que eu acho que não vai dar tempo, tá? Eu vou mostrar para vocês o gráfico que eu fiz. Qual é o jeito mais fácil, assim, para trabalhar com o gráfico da função logarítmica? Olha o jeito que eu fiz aqui, mas daí se vocês conhecerem outro jeito também não tem problema, tá? Então, ó, em vez de eu dar valor para x, eu dou valor para o y, tá? Eu faço o contrário. Por quê? Porque a gente lembra que a função log, a função logarítmica, ela é o contrário da exponencial. Então, na hora de desenhar o gráfico, vai ficar muito mais fácil se a gente fizer essa troca. Eu até coloquei aqui, ó, a função é log de x na base 2. Então, a gente lê dessa forma, né? Log de x na base 2. Então, eu atribuí os valores para y e calculei o x. Olha a diferença do gráfico, né? São duas funções inversas. A função 2 elevado a x, que é exponencial, ela é crescente, mas ela está na parte de cima aqui, ó, do eixo x. A função logarítmica, ela também é crescente, mas ela só usa a parte aqui positiva do x, né? Repara aqui, ó, que é o eixo y, ele funciona como se fosse uma barreira. Então, aqui, ó, ele vai descer, ele vai chegar bem perto, muito perto do eixo y, mas ele não vai encostar, tá? Então, acho que quando vocês estudaram essas funções, né? Acredito que foi falado isso, né? Que ele chega muito próximo, mas não encosta. É que nem aqui, ó, na exponencial. Ele vai chegar bem perto do eixo x, mas não vai encostar também, tá? Então, gente, é isso. Eu queria mais relembrar essas funções para a gente ver todos esses gráficos, né? Ó, a gente viu, então, a função do primeiro grau, que o gráfico é uma reta, a do segundo grau, que é uma parábola, a exponencial e a logarítmica, que são curvas.
É mais para a gente relembrar, porque na próxima aula nossa, que então é na quarta-feira, né, que eu falei para vocês, isso, na quarta-feira, a gente vai começar então o conteúdo do primeiro bimestre, tá? E ver, conhecer como que é a cara dessa nova função que a gente vai aprender. Se tiverem alguma dúvida, me chama depois. Esse arquivo, então, da aula de hoje está lá no Classroom, tá? Eu já disponibilizei. E obrigada, gente. Eu gostei. É a primeira aula, né? A gente fica ansiosa para ver a cara de vocês, mas espero que na quarta-feira a gente consiga explorar aí ainda mais, tá bom? Um beijo. E depois eu vou postar o link lá no grupo, tá? O link dessa aula no YouTube, que eu vou postar lá. Certo? Se alguém não colocou